Página 15, ali no Teorizando. Nós falamos sobre os principais e mais comuns exercícios de poder e entendemos como eles ocorrem em nosso país. Entretanto, ao longo da história, outras formas de exercício de poder foram pensadas, articuladas e praticadas. Com certeza, você já ouviu em algum lugar, seja em filmes, séries, quadrinhos, músicas ou noticiários, termos como nazismo, fascismo, comunismo e socialismo, não é? Nós até conversamos na aula passada com relação ao dialogando aí em cima, né? Alguns falaram que já tinham ouvido falar, outros não. Agora iremos aprender algumas noções básicas sobre esses termos. Mas não se preocupe, nos próximos anos da sua vida escolar você terá a oportunidade de se aprofundar nesses assuntos mais complexos, que se articulam com a história, sociologia, filosofia, geografia e outras áreas do saber. No momento, apresentaremos as ideias e as bases ideológicas do nazismo, fascismo, comunismo e socialismo, para que você possa entender melhor essas formas de exercício de poder na história. Então, dessa vez, vai ser só uma noção. A gente não vai estudar a fundo sobre esses temas, tá bom? É só para ter uma noção, porque conforme vocês forem passando de série, aí sim vai aprofundando um pouco mais o seu conhecimento. Até porque se a gente fosse falar a fundo, tinha coisa que não dá para entender muito bem por conta da idade de vocês. Então é só para a gente ter uma noção desses tipos de poder, tá? Primeiro, fascismo. O Partido Nacional Fascista foi fundado por Benito Mussolini em 1921, na Itália. O movimento fascista, segundo o próprio Mussolini, não tinha, em 1919, uma ideologia claramente elaborada, mas possuía um forte cunho nacionalista voltado para um inimigo idealizado, o socialismo. Então, o fascismo era contra o socialismo. Então, seria como se fosse, igual falou aí, um inimigo, né? Mas aí a gente está falando não é de pessoa física. Quando fala idealizado, eram ideias, eram modos de pensar. Então, não era eu contra uma pessoa, mas sim a forma de pensar. Esse partido também não estava ao lado do trabalhador e era apoiado pela classe média conservadora e pela alta burguesia. Então, era um tipo de pensamento, né, de ideologia, mais voltado para as pessoas que tinham condições. As classes médias e a burguesia são os de mais dinheiro. Então, eles não se preocupavam muito com os trabalhadores, não. Eles se preocupavam mais com quem tinha mais condições. Logo, começaram a ficar claras as intenções do partido, do fascista. As pessoas deveriam ser totalmente submissas às necessidades do Estado, que se tornaria, então, uma entidade poderosa, capaz de controlar a vida de todos. Então, quando fala do Estado aí, é do governo deles. Então, as pessoas tinham que ser submissas, né, obedientes ao Estado, e o Estado controlava a vida de todos, através de punições, de regras, de leis, que as pessoas tinham que obedecer. O governo fascista empenhou-se em fazer da educação pública um meio de impor sua doutrina à sociedade. Então, eles usavam a educação, as escolas, para impor aquilo que eles pensavam, aquilo que eles queriam que o povo seguisse. O ideal básico da educação fascista era submeter o indivíduo à total obediência do Estado. No fascismo, partidos de oposição eram proibidos. Suas principais características são o nacionalismo extremado e a construção de um Estado autoritário. Quando fala nacionalismo extremado, é que eles defendiam a nação de todo jeito. A nação deles era o primordial, era o importante,
E o Estado, que era a forma de governo, né? Vamos colocar assim, o governo em si era autoritário, impunha regras, não queria saber o que o povo achava, deixava de achar, do que o povo queria, não. Eles impunham as regras e ali o povo tinha que obedecer. Agora, olha só o nazismo. O Partido Nazista tem sua origem no Partido dos Trabalhadores Alemães, mesmo que já possuísse inclinações claras ao nacionalismo exacerbado e à xenofobia. Então, o nazismo, quando fala do nacionalismo exacerbado, é exagerado. Eles são extremamente nacionais. Eles acham que a nação deles é a primordial, é a mais importante, é a única que deve ser levada em conta. E a xenofobia que a gente já viu lá atrás, eles eram extremamente preconceituosos com pessoas de outras raças e outras etnias. Eles achavam que eles são os mais importantes, é o que vale a pena, e o resto não presta. Então, eles lutavam por sua nação e tinham preconceito com os outros. Mesmo sendo renomeado em 1920 para Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores Alemães, o partido nunca expressou concordância com as tendências de esquerda e, nesse momento, tem suas ideias ainda mais alinhadas às ideias ultraconservadoras. Então, mesmo mudando o nome, eles não admitiam outra tendência de pensamento. Quando fala que eles seguiam ideias ultraconservadoras, ou seja, eles queriam conservar aquilo que eles defendiam, eles não queriam mudar o pensamento. Era aquilo e não admitia que fosse diferente. Em 1921, Hitler, que havia entrado no partido em 1920, tornou-se dirigente e representante absoluto e incontestável do Partido Nacionalista. Então, ele era o líder absoluto, ou seja, só ele era o líder. E quando fala incontestável, quer dizer, ninguém podia discordar dele. Ninguém podia querer mudar algum pensamento dele. Então, ele era o líder absoluto e ninguém discutia a sua autoridade. A partir desse período, o partido passou a ter as seguintes bases: crença de que havia um grupo de pessoas superiores, no caso os alemães, então eles se achavam que era um grupo melhor do que os outros, eles eram superiores aos outros, que Hitler considerava a raça pura e ariana. Então, quando fala raça pura, aí demonstra a superioridade que ele achava que tinha. Perseguição contra outros povos. Então, como eles se achavam que era a única raça pura, eles perseguiam os outros povos. Achavam que os outros não valiam a pena, excluindo judeus, ciganos, negros, homossexuais, entre outros. Então, quando eu falei, eu falei incluindo, né? Eu falei excluindo. Eles incluíam esse povo, todos para eles eram dignos de serem mortos. Não valia a pena viver, a não ser os alemães, né? Sua própria raça. Total poder do Estado, ou seja, Hitler era o comandante absoluto, o povo não tinha abertura para discutir nada, era simples obediência. Sem representação ou participação popular no governo, foi o que eu falei, o povo não participava, só obedecia. Controle dos meios de comunicação em massa, eles, o próprio governo, o próprio Hitler, ele comandava até o que passava na televisão. Nenhum canal, nenhuma emissora poderia criar os programas que eles querem, igual tem hoje em dia, e publicar, não. Ele controlava tudo. Controle dos meios de comunicação, qualquer coisa. Patriotismo exacerbado, ou seja, eles eram patriotas, defendiam a sua nação com unhas e dentes. O povo alemão, simpatizante dessa forma de governo, acreditava que tinha o direito de conquistar outros espaços, se expandindo militarmente para reunir as comunidades alemãs em outros países e sustentar seu desenvolvimento. Eles se achavam tão bons e tão melhores que eles achavam que poderiam invadir outros países para espalhar a nação alemã pelo mundo.
invadindo e tomando posse como se eles fossem os donos, os únicos capazes de comandar. Cabe apontar ainda que o nazismo sempre foi um regime de extrema-direita, conservador, que se colocava contrário às vertentes comunistas, conforme expressava Hitler em diferentes discursos. Então, eles não queriam que nada mudasse. Permanecia daquele jeito, conservando aquela forma de pensar. Anarquismo. Aposto que você já ouviu alguém usar o termo anarquia quando quer indicar confusão, não é mesmo? Mas esse não é o real sentido político desse termo. Em sua origem grega, anarquismo significa ausência de autoridade. Em sua forma e prática, o anarquismo considera que o poder, isto é, o domínio de uma pessoa sobre outra, é um grande mal e rejeita qualquer forma social de opressão sobre qualquer pessoa. Então, eles iam contra a ideia de que uma pessoa mandava e o resto tinha só que obedecer. Eles não seguiam essa linha, né? Como o nazismo, como o fascismo. Eles achavam que as pessoas, né, tinham o direito de pensar. Eles achavam que esse domínio de uma pessoa dominando outra era um grande mal. Isso não fazia bem. Os anarquistas defendiam a existência de uma sociedade horizontal, que funcionaria pela cooperação e pela solidariedade entre as pessoas. Ou seja, não precisava alguém estar mandando. Seria o acordo entre as pessoas, a cooperação, a ajuda mútua, as pessoas umas ajudando as outras, para eles seria o ideal. As ideias anarquistas também chegaram às terras brasileiras pelos imigrantes europeus, especialmente italianos e espanhóis, que eram seguidores fiéis das ideias de diferentes autores anarquistas, como o italiano Enrico Malatesta e o russo, isso daí eu nem sei falar, esse nome complicado. Então, essa é a ideia do anarquismo, que as pessoas não precisariam ter uma autoridade que impusesse as ordens. Para eles, o ideal é que as pessoas cooperassem juntas em prol do melhor para a sociedade. Abaixo nós temos uma sugestão de leitura, que é o Diário de Anne Frank. Esse daí é um relato, igual está falando no final aí, né? Era uma pessoa que viveu durante o nazismo, que foi prejudicada por esse tipo de ideal. E lá no finalzinho fala assim: Anne Frank narra momentos vivenciados por um grupo de judeus escondidos durante a ocupação e a invasão nazista nos Países Baixos. Então, era uma pessoa que sofreu com o nazismo, né? Que foi perseguida. E ia registrando isso num diário. Depois que tudo isso passou, esse diário foi descoberto e se tornou um patrimônio da humanidade, de muita importância, porque ali relatava realmente o que as pessoas passavam durante esse período. Fica a dica. O diário original, escrito por Anne Frank, atualmente é peça de um museu em Amsterdã, na Alemanha. Socialismo e comunismo. Nos primeiros anos após a Segunda Guerra Mundial, o socialismo difundiu-se pela Europa Oriental, Albânia, Bulgária, Tchecoslováquia, Hungria, Polônia, Romênia e antiga Iugoslávia, ou seja, se consolidou no leste europeu. As ideias políticas e econômicas surgiram entre o fim do século XVIII e início do século XIX, durante a eclosão da primeira Revolução Industrial, isto é, durante a consolidação do mundo capitalista. Então, aí a gente vê um novo ideal, né? O socialismo que foi se espalhando pela Europa. A instalação do socialismo nesses países teve como ponto de origem comum a luta contra o nazismo e a possibilidade de construir uma sociedade sem classes sociais. Então, o socialismo buscava essa igualdade.
que não tinha no nazismo, né? Então eles lutavam contra o nazismo e buscavam uma sociedade sem classes, ou seja, não importava quem era rico, quem era pobre, para eles todo mundo era igual. Quando a Segunda Guerra Mundial terminou, o Partido Comunista de cada um desses países, apoiado pela União Soviética, conquistou o poder e instalou um governo baseado no modelo soviético. As medidas adotadas por eles foram o domínio político do Partido Comunista de cada país, o fim da propriedade privada dos meios de produção, a universalização do ensino público, a universalização do sistema de saúde, a universalização do sistema de pagamento e rendimento social e o controle total da economia pelo Estado, economia planificada. Então, após a Segunda Guerra Mundial, a gente viu que o sistema que conquistou, né, a boa parte ali da União Soviética, ali na Ásia, ele buscava esse controle. Quando fala, deixa eu achar aqui a parte, o Partido Comunista, ele buscava tudo isso. Ele buscava fazer com que a educação, quando fala universalização, ou seja, em todo o planeta fosse igual. Eles buscavam que a saúde fosse igual em todo lugar, não tivesse assim, lugar com cuidados de saúde, outro lugar que faltava atendimento de saúde. Um lugar tinha uma boa educação, outro lugar, desculpa, outro lugar com uma educação ruim. Eles queriam que tudo fosse igual, universalizado, tudo padronizado, para que não tivesse diferença de classes. Porque aí, um que tinha dinheiro ia ter mais saúde, melhor condições de cuidar da sua saúde. Quem não tem, não cuida da saúde. Para eles não era assim que funcionava. Ele buscava essa igualdade, né, entre as classes, educação, saúde, trabalho, pagamento e tudo mais. Isso trazia essa economia planificada, uma coisa plana, uma coisa reta, ou seja, não tem altos e baixos. Para todo mundo deveria ser igual. Essa economia planificada era gestada pelos PCS, Partidos Comunistas, que controlavam os bancos, as fazendas, as fábricas, os transportes, as comunicações e a educação. Uma das principais diferenças entre os países socialistas e capitalistas é a forma como suas economias são organizadas. Nos países capitalistas, predomina a economia de mercado, propriedade privada na mão de particulares, onde as pessoas, né, têm suas empresas, fazem seus negócios. Nos países socialistas, predomina a economia estatal planificada, propriedade privada sob o controle do Estado. Então, a economia girava na mão das pessoas particulares. Na outra, era o Estado. O governante mais conhecido foi Joseph Stalin, sei lá como é que se fala. Esses nomes complicados, é complicado para mim. Que governou sem nenhum representante do povo e concentrou toda a autoridade em si mesmo. Olha só. Esse regime pautou-se no controle burocrático e policialesco, né, vem de polícia, da população, reafirmando-se como um regime ditatorial e distanciando-se dos princípios socialistas. Ou seja, começou a seguir um caminho totalmente o contrário do que o socialismo queria. Ele foi um governante autoritário, que ele concentrava nele a autoridade. Quando fala, ele tinha todo o controle da polícia, da burocracia, da política, queria controlar a população, formando um regime ditatorial. Ele dita as regras. Ou seja, foi completamente o oposto do que o socialismo pregava. Além disso, durante esse governo, era notável no país os esforços para a reconstrução da União Soviética. Cabe apontar que terminada a Segunda Guerra Mundial, em 1945, o socialismo expandiu-se por várias regiões do mundo, entre elas o leste europeu, a China e Cuba. Em seu ápice, né, no seu auge,
os regimes socialistas instalaram-se em um conjunto de países que reunia cerca de 1/3 da população mundial. Na década de 1980, esses governos iniciariam um desmantelamento e o grande marco desse processo foi o fim da União Soviética em 1991. A gente vê nesse texto de hoje quantas diferenças, né? Quanto à forma de governar, quanto ao pensamento, a ideologia que as pessoas têm, os partidos têm, os países têm, né? Quanta coisa as pessoas sofreram na mão de alguns governantes, quantas ideias boas tinham, mas que às vezes também não conseguiram ser levadas à frente. Então, baseado nisso, lembrando que a gente não vai se aprofundar em detalhes, é só para vocês terem uma noção dessas formas aí, tá bom? Então, vocês têm aí exercício da página 18, 19. Vocês vão ler esse texto e contexto da 19, tá? E vão fazer até aqui a página 21. Sendo que o dialogando nós vamos fazer no grupo depois. Esse dialogando vocês não precisam responder no caderno, tá bom? Vamos lá, mãos à obra, bom trabalho e capricho, hein? Atenção na leitura.